Amém. Graça e paz. Saudações rubro-negras. Brincadeira, né? Graça e paz, igreja. Muito bom estarmos juntos, né? Sempre adorando ao Senhor, louvando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em João, capítulo 6. Nós vamos pensar nesse capítulo. João, capítulo 6. Vamos falar hoje sobre fome e sede de Deus. Como podemos nos saciar no Senhor, a única fonte de saciedade verdadeira. João capítulo 6, eu quero ler só o versículo 35 e depois a gente vai voltar e trabalhar mais alguns textos. Mais uma vez, dizer a você que nos visita que você é muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade sempre, faça dessa a sua família também, nossa família PIB, tá bom? Então vamos lá, que eu pensei que já estão me avisando. Você que nos visita nessa noite, né? Fique em pé no seu lugar, nós temos uma lembrancinha para você, queremos te conhecer também, aqui, na frente, do lado, nossos irmãos estão aí. Você que está perto aí, né? Dê um abraço, bem-vindo aí para esse irmão. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade, voltem sempre. Uma lembrancinha aí com muito carinho para você. Queremos estar juntos com você e sua família. Bem-vindos. Amém. Bem, nós vamos começar com esse versículo como pontapé inicial, só para a gente pensar nesse tema, fome e sede de Deus. Versículo 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua presença, de podermos, ó Pai, estar diante do Senhor e te louvar, ó Deus, e sentirmos que o Senhor, ó Deus, independentemente de qualquer coisa, o Senhor está conosco, nos ama e tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado porque temos a nossa igreja local, Senhor, família que tem nos abraçado, para onde podemos estar presente, ó Deus, e sermos felizes com a nossa casa, nossa família, Deus. Nós te louvamos e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, e fala aos nossos corações, ministrando a Tua vontade, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas nessa noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fome e sede de Deus. O texto diz que Jesus é o pão da vida, que aquele que vai até Ele nunca mais terá fome. Aquele que crê nele nunca mais terá sede. E nessa noite eu gostaria que nós refletíssemos sobre algo difícil, né, que passou a assolar a humanidade após a queda ali no Jardim do Éden. Nós chamamos de o pecado original, ou o primeiro pecado, né, aquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden. Queridos, Deus, Ele criou o ser humano à sua imagem, nós sabemos disso, Gênesis fala sobre isso, mas não nos fez divinos, nós sabemos disso. E apesar de ser óbvio, mas é importante deixar isso registrado, que na verdade só Ele é Deus, só há divindade nele, porque só Ele é um ser único, né? E não há ninguém igual ao Senhor. E nós somos feitos finitos, né? Nós somos feitos finitos, nós somos uma moldura de barro onde o Senhor soprou o fôlego da vida e nós viemos a ser, então, alma vivente, seres viventes. E por sermos, né, de barro e com fôlego de vida, por sermos finitos, nós fomos criados com necessidades. Você pode repetir essa palavra comigo? Necessidades, repita isso. Necessidades. Nós temos fome, sede, nós temos necessidade de companhia e tantas outras necessidades, as quais elas são supridas desde o início. Esse é o propósito do Senhor, suprir nossas necessidades, Ele mesmo, e também por aquilo que Ele criou e deixou disponível para cada um de nós. Só que entenda uma coisa, nós fomos criados com necessidades, mas aconteceu algo lá no Éden, e isso é um divisor de águas.
Porque lá no Jardim do Éden, o diabo, Satanás, a antiga serpente, conforme é o nome que é dado, pelo texto de Apocalipse, ele enganou o ser humano e gerou algo diferente do que Deus tinha projetado. Porque Deus nos criou finitos com necessidades, as quais ele firmemente se propôs, e a Bíblia, ela traz várias promessas, várias palavras, dizendo que ele iria suprir as nossas necessidades, porque isso faz parte do pacote da criação. Só que lá no Éden, a serpente enganou ali o ser humano, e é o próprio diabo, e gerou outra coisa no coração humano. Foi gerado então agora desejos no coração e na mente humana. Repita comigo: desejos. São duas palavras diferentes e que elas fazem total diferença no nosso dia a dia, da forma como nós vivemos, nos expressamos, aquilo que nós buscamos, os objetivos que nós temos, aquilo que nós priorizamos, aquilo em que nós empenhamos a nossa vida. Nós somos criados com necessidades, mas a partir da queda é gerado em nós desejos, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Gênesis 3, de 2 a 6, fala justamente isso. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. O diabo começa então a enganar, a distorcer, aquilo para o qual, o propósito para o qual nós fomos criados. Viver, o suprimento das nossas necessidades, e passamos a ter desejos, porque ele fala: olha, Deus sabe que no dia que vocês dele comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. No jardim, queridos, lá eles estavam sem ter problemas, porque eles tinham a promessa e a garantia de que aquele que havia criado eles iria suprir as suas necessidades. Mas foi gerado no coração do ser humano, o desejo, uma vontade de querer coisas, algo para a sua vida, que vai muito além daquilo para o qual o propósito de Deus planejou para nós, e isso vai modificando a nossa essência. As necessidades eram e estavam sendo supridas. E eu fico pensando: meu Deus, para que é que o ser humano queria conhecimento de bem e do mal? Não havia falta alguma, havia um suprimento total na vida deles, havia uma saciedade, mas houve então uma mentira, um engano, uma confusão. E aqui nós começamos a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos dias, porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, e cujos princípios, eles vão muitas vezes, ou na maioria delas, ou quase em todas elas mesmo, na contramão do que Deus quer. E nós estamos neste mundo, vivemos neste mundo, mas a Bíblia fala inclusive que nós não somos deste mundo, e nós precisamos estar atentos a isso, porque a mesma serpente continua falando aos nossos corações, soprando, seja nas tendências, seja no estilo financeiro, econômico do mundo, seja no desenrolar da história, seja no ativismo profissional, seja em várias vertentes políticas, econômicas e culturais. A serpente continua falando: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Olha para isso que vocês estão vendo. Olha como é belo. Deus não quer deixar que vocês e nós, queridos, mesmo tendo a consciência de quem é Deus e quem nós somos, que Ele é Criador e nós somos criatura, mas no dia a dia nós temos corrido ao encontro desses frutos.
O jardim está posto diante de nós. As necessidades estão garantidas, porque Deus, Ele garante isso, que suprirá. A Bíblia fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma. A Bíblia fala para nós olharmos, olha, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das plantas, Ele cuida de todas as coisas. Não cuidará de vocês, queridos? A Bíblia vai dizendo que o Senhor, Ele cuida das necessidades, porque isso está estabelecido, é princípio para as nossas vidas. Mas os tais dos desejos, as vontades, vão entrando e vão gerando em nós um estilo de vida que vai nos afastando das prioridades daquilo que Deus quer para nós. Então nós, queridos, passamos a conviver com necessidades e... Pronto, vocês estão aí, estou indo bem aqui então, né? Vocês estão entendendo. Necessidades e desejos. E isso é um problema. O diabo ensinou ao ser humano justamente o caminho dos desejos. Agora entenda uma coisa: necessidade é aquilo que eu preciso e que Deus vai suprir, né? Deus vai suprir diretamente ou por meio de alguém, de alguma coisa. Agora o desejo é aquilo que me atrai pela cobiça ou mesmo pela vontade geral mesmo, e gera em nós uma busca, um ato volitivo, uma vontade vai nos fazer estar atrás de algo, de alguém, de alguma coisa. E é isso que vai às vezes atrapalhando a nossa caminhada. A história da humanidade, irmãos, vai se desenrolando. E hoje, nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade ocidental, marcada pelo excesso, marcada pelo consumo, marcada pelo desenvolvimento dos meios de produção. Ontem à noite, né, eu cheguei, peguei umas pizzas aqui, né, do pessoal dos professores. Cadê? Eu não estava lá não, mas comi depois das pizzas, meus irmãos, né? Não escapou não, né? Cheguei lá em casa, liguei ali a CNN, comendo uma pizzazinha antes de dormir, né? Pastor, seu gordinho, o que você está fazendo? Irmãos, esquece isso, vamos, né, firma aqui depois no que eu vou falar para vocês aqui, né? Então, estava lá ligado, né? E tinha o CEO ali da JBS, né, falando que sobre o grande crescimento, né, da produção em todo o mundo, em quantos países ele estava ali, né, aquela empresa, a multinacional estava, e tem se desenvolvido cada vez mais os meios de produção, alimentos e alimentos, toneladas e toneladas, a necessidade da humanidade. Mas por trás de necessidades, nós vemos se desenvolvendo muitos desejos. E isso vai conduzindo o homem, queridos, numa luta frenética, permeada de exaustão física, emocional, espiritual, de falta de cuidado e investimento em tempo com a sua família, sabe? E por fim, talvez e principalmente, uma caminhada superficial com Deus. Nós temos que olhar quanto a isso, essa diferença e do que nós fazemos, porque nós temos liberdade. Agora, liberdade em ter nossas necessidades supridas ou os nossos desejos alcançados. E aqui eu quero desde já, nós vamos agora para o capítulo 6 de João, pensar algumas coisas e aplicar nas nossas vidas, mas eu quero abrir um parêntese com vocês e já dizer que não tem nada a ver com ser contra ou favorável aos bens materiais, à riqueza. Não é sobre isso, irmãos. Até porque, muito diferente da época do Império Romano, lá onde Jesus nasceu, nós hoje temos sim acesso a bens de consumo. Nós sim temos acesso, né, à parte financeira. Nós sim temos acesso ao mercado. E isso é uma crise, porque nós não somos mais o Israel, né, subordinado de Roma. Não somos mais. Nós podemos empreender, nós podemos crescer, conquistar, construir, formar, fazer, nós podemos. E no meio disso tudo, se eu não observar a diferença entre necessidades e desejos, eu posso me perder e não ter uma verdadeira saciedade. É por isso que trouxe nessa noite o tema para pensarmos: fome e sede de Deus. Porque o primeiro versículo que nós lemos, Jesus garante isso, que aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Fala sobre saciedade. De quê? Necessidades, desejos. O que envolve isso tudo? Porque tudo isso envolve o nosso dia a dia.
João capítulo 6, acompanhe comigo alguns versículos. A gente vai dar um passeio agora em João capítulo 6, para você entender que o povo judeu daquela época, quando Jesus estava aqui, ele viveu isso, e tinha essa dificuldade em entender sobre o que era necessidade, o que era desejo, e como realmente ter um sentimento e uma sensação de saciedade na vida que eles tinham. Primeiro versículo, vamos começar, João capítulo 6, versículo 1, na NVI, vai dizer o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aqui nós temos então, eu quero dar uma pulada, os irmãos lembram, essa é a primeira multiplicação ali dos pães. Deus então vai multiplicar e vai suprir essa necessidade daquele povo que seguiu Jesus, e pelo tardar da hora, por estarem ali, precisavam comer. E o Senhor Jesus então vai suprir a necessidade então daquelas pessoas. E o versículo 13 vai dizer o seguinte: então eles ajuntaram, depois de todos comerem, ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E o 14 é muito interessante, porque diz o seguinte, depois de ver o sinal miraculoso, olha só, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Porque o Velho Testamento termina com essa profecia: sugeria um profeta, e esse profeta iria então reconciliar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e iria então sinalizar o reino de Deus. Haveria um profeta, e algo tão extraordinário assim, notadamente apontou para Deus. Quem poderia multiplicar pães e peixes nessa proporção e suprir essas necessidades? É Deus. Esse homem deve ser um profeta. O coração deles ficou impactado por causa disso. E o texto vai continuar. Versículo 15 diz que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui perceba o seguinte, eu quero começar a descortinar isso para você entender sobre necessidades e desejos. Qual era a necessidade do povo de Israel em cima do cumprimento da profecia messiânica? O povo estava focado em quê? O texto aqui vai ser claro, que eles esperavam, que Jesus fosse realmente o rei e pudesse restabelecer o reinado de Israel. Necessidade ou desejo? E aqui talvez a gente fique assim: uai, pastor, mas eles estavam sofrendo tanto, isso aí é necessidade. Mas será que o ponto de vista deles em relação à profecia que já havia, isso estava mais no desejo do coração, ou era uma necessidade do cumprimento daquilo que eles precisavam viver em Deus? Aqui eles já começam, tanto é que Jesus, e nós vamos responder essa pergunta dizendo que sim, havia um desejo no coração deles, porque se fosse necessidade, o que Jesus tinha feito? Teria permanecido ali, e teria vivido com eles o que teria que ser vivido. Mas pastor, parece algo tão óbvio, porque eles estavam sofrendo, eles estavam subjugados pelo Império Romano, e eles precisavam de libertação. Mas isso não é o propósito de Deus, não era para isso que Jesus tinha vindo. E Jesus então, sabendo da intenção deles, Jesus se afasta, porque Jesus ele tem precaução com os nossos desejos. Porque os desejos, às vezes, irmãos, podem orientar e determinar os rumos da nossa vida, das nossas prioridades, os nossos anseios, aquilo que queremos, e talvez fazemos qualquer coisa, e quantas coisas realmente temos feito, coisas talvez das quais muitos de nós nem se orgulham muito, mas lá na frente falam: não, eu tinha que ter feito aquilo. E a pergunta é: tinha mesmo?
Porque isso era uma necessidade ou um desejo, estava no propósito de Deus, ou dentro da nossa liberdade, assim como a Eva, dentro da sua liberdade, ela podia, mas deveria, era necessidade ou desejo, ela olhou e atraiu. Quantas coisas nos atraem nos dias de hoje, atrai o nosso coração, e orienta e determina a nossa vida. Do versículo 16 até o versículo 24, nós vamos ter, o texto aí que vai nos mostrar porque Jesus então sai fora deles, E aí anoitece, e aí Jesus sai então para orar. Os seus discípulos começam a atravessar de novo ali o mar da Galileia, e de madrugada Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos levam um susto, meu Deus, um fantasma! E o texto vai continuar. A partir do versículo 22, continue comigo. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças e multiplicado. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, e preste atenção nisso agora: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando o quê? Não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo que, olha, vocês não entenderam quem eu sou, porque o tipo de milagre que fiz teria que apontar mesmo para algo divino, e isso deveria ter chamado a atenção de vocês, mas vocês não estão aqui por quem eu sou, ou por causa daquilo que vocês creem no judaísmo, e das promessas, e das profecias que vocês creem. Vocês estão aqui porque vocês gostaram da picanha, que estava boa, aquela gordurinha. Você gosta, irmão, de picanha assim, churrasco? Eu gosto muito, e é maravilhoso, e começa a queimar, e você fala: meu Deus do céu, deve ser assim, Deus, é muito bom aquilo. E eles gostaram, se bem que aqueles pães eram meio ruins, mas não vamos entrar nisso aqui, mas eles gostaram, saciaram, porque, irmãos, saciar desejos é maravilhoso. Saciar desejos, nossa, dá um prazer, dá uma satisfação. E Jesus está dizendo isso, que eles continuam atrás de Jesus porque eles estavam se sentindo com prazer, satisfeitos. Mas aqui começa a pergunta para nós: porque será que eles realmente estavam satisfeitos? Será que eles realmente haviam encontrado saciedade? E é isso que nós precisamos. Eu começo também a aplicar nas nossas vidas, porque nós precisamos, irmãos, encontrar saciedade em Deus, inclusive para viver os processos de Deus na nossa vida, porque às vezes nós vamos precisar abrir mão. Isso tudo faz parte para que nós não percamos o rumo, nem percamos a nossa identidade, nem deixamos de perder o foco, de entender a nossa identidade e o propósito de Deus. Muitas vezes Deus pode, no meio do processo, nos tirar algo, nos fazer ter que abrir mão de alguma coisa, renunciar, passar por certas situações. E não quer dizer que Ele não supre nossas necessidades, mas Ele quer dizer que nós precisamos ter cuidado com os desejos que estão direcionando a nossa vida, porque eles podem estar nos conduzindo loucamente, e mesmo às vezes crendo, porque aqui eles já haviam um sinal, eles tinham visto: será que esse é o profeta? Esse era o profeta que havia de vir. E Jesus então chama a atenção deles. Em versículo 27, Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aquilo que permanece, queridos, aquilo que é eterno. E isso é uma linha muito tênue que nós temos que caminhar no dia a dia.
com cuidado para, mesmo vivendo nesse mundo, não nos entregarmos às coisas desse mundo, para não nos perdermos, não nos fragilizarmos. A coisa mais fácil que tem é nós termos a nossa fé abatida, a nossa fé destruída, a nossa fé abalada, a nossa identidade perdida, a nossa identidade em Deus. É muito fácil viver isso, irmãos, muito fácil. É claro que muitos voltam, e aquele que é filho volta mesmo, aquele que está salvo volta mesmo, mas a gente fica vivendo uma gangorra muitas vezes, entre altos e baixos, e isso vai destruindo o propósito, ou vai impedindo aquilo que Deus muitas vezes tem para as nossas vidas. O que nós estamos buscando? Nós estamos trabalhando, nós estamos preparando um futuro para quê? Para quem? E aqui mais uma vez eu quero abrir outro parênteses, dizer que não estou pregando contra coisas materiais, porque nós vivemos nisso, faz parte. Agora a gente precisa olhar sobre que fundamento nós estamos construindo a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso futuro, a nossa casa, a nossa família, sobre que tipo de investimentos eu estou, sobre o quê? Que tipo de desejos eu estou construindo e fundamentando tudo. Que comida é essa? Comida que permanece para a vida eterna. O texto continua dizendo então, versículo 28, eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Porque, irmãos, nós temos essa mania, Deus nos chama para um relacionamento, mas nós insistimos em ter uma relação serviçal, de trabalho e serviço com Deus. É claro que nós fazemos coisas para Deus, mas esse não é o propósito para o qual Ele nos chama inicialmente. Ele nos chama para andar com Ele, para viver com Ele. E o povo, quando é apertado aqui, chamado a atenção, ele pergunta: que obras temos que fazer, para mostrar, que cremos no Senhor, para mostrar que estamos crendo? Jesus responde, versículo 29, que a obra é essa: crer naquele que havia enviado Ele a este mundo, crer. E aqui, queridos, eu quero começar a pensar com vocês, algumas coisas, porque nós temos associado muito a palavra crer a acreditar, e isso superficializa demais o conceito do que é crer. E nós temos apenas acreditado, muitos de nós, na história do Evangelho, na história da criação, na história do povo de Israel, na história do nascimento de um homem chamado Jesus, Filho de Deus, e temos acreditado nessa história, e temos feito disso a base da nossa fé. Mas crer é muito mais que isso, e esse capítulo 6, Jesus vai nos ensinar isso. E aqui vai casar uma coisa muito importante, porque vai falar justamente sobre como podemos ter saciedade, satisfação de vida em Deus. O que verdadeiramente nos sacia, queridos? O que verdadeiramente nos sacia? O povo, de forma muito cara de pau aqui, diz o seguinte, versículo 30. Então perguntaram para Jesus: que sinal miraculoso mostrarás, para que vejamos e creiamos em Ti? O que o Senhor vai fazer? Eles estão perguntando: olha, o Senhor precisa nos mostrar alguma coisa para nos convencer de que o Senhor é o Cristo. Quem é o Senhor? O Senhor precisa fazer alguma coisa. Irmãos, quantas coisas Jesus fez ali no meio daquele povo, dos judeus, quantos milagres. Não foi por causa disso, mas é porque na verdade, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, é mais fácil correr atrás daquilo que atrai os nossos olhos. E tudo bem que eu estou ainda passando por cima das necessidades, porque nós estamos numa cultura imersa em que dizemos inconscientemente: só as necessidades supridas não são o quê? Suficientes. E nós estamos dizendo isso e vivendo isso. Nós estamos dizendo que só isso não é suficiente. Os desejos precisam ser atendidos, porque eles viram os milagres, mas com a mentalidade daqueles que ainda vivem por causa dos seus desejos de comer o pão e se saciar, eles ainda estão pedindo milagres. E quantos de nós, irmãos, quando às vezes Deus não nos abençoa, nós sentimos fracos,
e ali, até esperar uma nova bênção que nos anima novamente, nos traz o vigor novamente. A gente vai caminhando, agradecendo, mas a gente sempre está precisando dessas bênçãos para sinalizar, porque nós, a semelhança deste povo, às vezes fazemos muito isso, continuamos pedindo a Deus: Senhor, nos mostra um milagre. E não é que Deus não possa fazer milagres, mas nós estamos pedindo milagres às vezes para realmente tentar chegar no momento das nossas vidas e que realmente possamos nos entregar de coração e sem limites, e parece que esse momento nunca chega, porque a gente sempre está provando aquilo que Deus realmente quer ou não quer para as nossas vidas. E no meio disso tudo, queridos, de ter necessidades supridas ou a satisfação de desejos, a gente vai ainda continuando pedindo milagres do Senhor. Mas o versículo 35 que nós começamos, ele é muito claro. Jesus disse que Ele é o pão na vida, e que aquele que vai até Ele nunca mais terá fome, aquele que crê nele nunca mais terá sede. Um nível de saciedade que só pode ser encontrado em Jesus. Agora, em crer. Mas o que é crer? Porque quantos de nós acreditam em Jesus e têm a sua fé em Jesus, acreditam que Ele é Senhor, Salvador, mas essa fé, crer, muitas vezes se afasta de uma confiança total, nós com Deus, e nós não nos sentimos saciados. Quantas vezes choramos, reclamamos, porque falta algo, não está bom. Às vezes não há gratidão no nosso coração. Quantos de nós, irmãos, não é grato pelo que o outro faz por nós? Porque a gratidão aqui com Deus, a gente não tem coragem de dizer que é ingrato, mas a gente mostra ingratidão para com Deus, com ingratidão para com o outro. E a gente às vezes não agradece, não é grato. Às vezes as pessoas nos ajudam várias vezes, 8, 9 vezes, na 10ª vez que elas não nos ajudam, eu viro a cara, porque eu não tenho um coração de gratidão, porque eu tenho um coração às vezes de quem está correndo atrás de pão para ser saciado, mas ainda não encontrou saciedade total em Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia traz muitas figuras de linguagem, isso é verdade, mas até que ponto significa isso? Nunca mais vocês terão fome, nunca mais vocês terão sede. Buscar esse lugar de vida, buscar este momento, buscar essa possibilidade, é algo que deve encher os nossos olhos, porque é algo maravilhoso. Porque, irmãos, todo dia a gente tem as nossas pendengas para resolver, a gente vive nesses altos e baixos da vida, quantas dores, sofrimentos, decepções, perdas, doenças, e a gente fica, meu Deus, sonhando. E às vezes a gente pensa uma coisa estranha, porque a gente coloca lá para frente para o porvir. Não, tranquilo, porque na eternidade não vai ter mais isso. Mas Deus nos chama a tê-lo como pão que sacia, a água que mata a sede, hoje, nos dias de hoje. Como que Deus pode saciar? Como que nós podemos entregar e confiar no Senhor tudo isso? É possível, e Ele vai nos direcionando aqui nesse texto, apertando o povo ali um pouco mais. Eles estão atrás de pão, eles estão atrás de saciar, mas não vão conseguir. E aqui eu quero falar algo importante para os irmãos, porque é aqui que nós estamos nos perdendo nos dias de hoje. Nós focamos em coisas que não vão nos saciar. Nós abrimos mão do tempo em família com coisas que não vão nos saciar. Nós abrimos mão muitas vezes de ter um relacionamento com Deus por causa de compromissos, eventos que não vão nos saciar. Isso é uma realidade, e a gente precisa sempre abrir os olhos, queridos. Nós estamos doentes, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Por quê? Porque estamos correndo atrás de desejos, a satisfação de desejos, que, irmãos, vou até falar uma coisa para vocês, não são ilícitos, são lícitos, não é pecado, está à disposição, sabe? Não é aquele fruto proibido, é dos frutos permitidos, pode chegar e pegar, mas nós estamos correndo atrás disso.
E o nosso coração fragilizado. A cada atendimento em gabinete, pastor Tomás, a cada aconselhamento, a gente vê isso. Queridos, que bênção vivermos numa sociedade que nos dá possibilidades. Porque, irmãos, meu pai me conta umas histórias, né? O pessoal mais te conta umas histórias. O negócio era mais difícil, era mais perrengue, muito mais. Hoje a gente tem muita facilidade. Isso é uma bênção. Agora nós estamos focando nisso como aquilo que vai trazer saciedade para as nossas vidas. E não vai. Porque num belo dia, irmãos, não se enganem, não nos enganemos. Eu posso estar lá, tendo conquistado algumas coisas, tendo, vivido bem, e eu posso, de repente, começar a olhar para fora da janela e sentir aquele vazio, sentir, sabe, aquela dor e pensar, meu Deus, quantas pessoas têm tido pensamentos, ideações suicidas. Pessoas, eu trabalhei uma vez, lá no Poder Judiciário onde eu trabalhava com uma pessoa que tinha tantas coisas, e um dia ele falou, Júnior, você toca na igreja? Toco, cara, eu tô meio assim, eu preciso arranjar uma coisa para mim fazer, porque faltava algo na vida dessa pessoa. Irmãos, isso não é balela, mas isso é uma realidade. Jesus é o único que pode suprir essa vida, e não é um acreditar em Cristo, e o texto ele vai nos ensinar isso aqui. Nós já estamos indo mais já para o final agora da mensagem. Você fala, ainda bem, né, irmãos? Algo especial, irmãos, nós não podemos nos perder. A coisa é boa, nós temos hoje liberdade para estudar, para fazer. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer concurso, faça. Você quer fazer o quê? Eu quero empreender, abrir alguma coisa, faça. Não, mas eu não quero abrir nada físico, eu quero abrir online, faça. Não, eu não quero, eu quero investir, quero ficar o dia inteiro no computador, no trend lá, investindo, eu faço. Eu quero construir, eu quero derrubar, eu quero erguer, eu quero queimar, faça. São muitas possibilidades, irmãos. Nós estamos conectados com o mundo inteiro 24 horas, conhecendo todo tipo de coisa. É coisa boa demais. Mas isso tudo é fumaça. Sabe aquele dia que você levanta? Aqui no Tocantins não tem muito, mas você pega uma névoa baixa e fica ruim até para dirigir. A nossa vida muitas vezes vai indo nisso, e nós estamos rumo a algo que nós nem sabemos o que é. Às vezes eu pergunto, irmãos, para os jovens adolescentes, e aí, o que você vai fazer? Não sei. Mas o que você quer? Está pensando? Não, pastor, não sei. Ou às vezes a pessoa responde algo que não tem nada a ver com a vida da pessoa, e eu fico, meu Deus, está faltando alguma coisa. Está faltando uma conexão com o Senhor. E a gente vai atirando, irmãos, começando cursos, não terminando, começando empreitadas e deixando pela metade. A gente inicia coisas e não chega ao final. E sabe qual é o receio? O receio é sobre a nossa espiritualidade, porque também nós estamos numa caminhada com o Senhor, e é importante nós entendermos que a firmeza dessa caminhada depende muito da saciedade que podemos encontrar em Deus, em Cristo Jesus. Vá comigo lá para o versículo 53, 54 e 55. Jesus vai falando sobre isso, e ele chega ao clímax de dizer o seguinte: Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente o quê? Bebida. A vida de Cristo, ela faz o quê? Ela nos sacia e nos satisfaz. É uma medida justa que, por exemplo, vários homens de Deus durante a história experimentaram disso, tiveram uma experiência com o Senhor. Irmãos, só a experiência pessoal com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, traz essa saciedade para a nossa vida. E aqui eu sei que nesta noite pode haver pessoas que estão com um buraco muito grande no seu coração, muitas dúvidas, e eu preciso dizer isso para você essa noite: só Jesus traz essa saciedade, só Ele.
Só Ele traz saciedade. E eu quero finalizar, irmãos, com vocês, entendendo algumas coisas aqui, 4 pontinhos rápidos, básicos, para que nós entendamos essa noite, para a gente finalizar aqui diante disso. Nós estamos aqui na mensagem cujo tema é fome e sede de Deus. Nós vimos que fomos criados, com necessidades as quais Deus vai suprir, mas que ao longo do processo ali, na queda do Jardim do Éden, o desejo foi gerado no nosso coração, que são vontades que às vezes vão além do que aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e que nós vamos vivendo muitas vezes como o povo viveu no tempo de Jesus, mesmo vendo milagres, mesmo vendo o partir do pão, mesmo vendo a ação de Deus, continuamos às vezes atrás do pão, que sacia, mas que verdadeiramente não sacia. E nós chegamos até aqui. Eu quero que você entenda algumas coisas. Primeira coisa, quero que você entenda de uma vez por todas: o Pai tem compromisso com o suprimento da necessidade dos seus filhos. Vou repetir: o Pai tem compromisso com o suprimento da necessidade dos seus filhos. Não é assim, vamos ver. Não, eu quero garantir para você aqui, e eu não sou um profeta da prosperidade, mas eu quero garantir para você essa noite que o Pai, Ele tem compromisso em suprir a necessidade dos seus filhos. Um dia, irmãos, eu estava num congresso, uma coisa assim, uma conferência, e ouvindo um pastor pregar, e ele falou algo que doeu muito no meu coração, e eu senti compaixão, porque o que ele estava falando vinha de uma experiência, mas não era uma experiência que aquilo é verdade. Aquele pastor naquele dia disse o seguinte, mencionou o Salmo 37, onde fala que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E lá naquela conferência, ele de forma bem enfática falou, mas eu já vi. E eu acho que está falando dele. E me doeu muito, irmãos, porque Deus não é o Deus de brincadeira. Deus não é o Deus que falha, que mente. Nós tomamos decisões erradas, equivocadas, vamos correr atrás dos nossos. Pronto, pastor, posso terminar. Pegaram o negócio aqui. E isso, irmãos, e não dá certo, e nós nos comparamos com as pessoas, e nós olhamos para a vida das pessoas, e quando não acontece com a gente, não, irmãos, o texto diz, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu duvido que alguém que caia de joelhos em choro buscando o suprimento das suas necessidades em Deus, Deus fala com essas pessoas. Pastor, Deus já falou comigo. Vamos conversar depois, irmão. Eu quero saber sobre a sua história. A sua experiência não é o texto bíblico. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós estamos buscando coisas, nos perdendo, porque nós temos medo de que o Pai não vá o quê? Mas eu vou falar um segredo para vocês. Sabe o que a gente tem medo? De que o Pai não vai suprir os nossos desejos. E aí nós temos medo. E aí dói, a gente fica na expectativa. E aí dá um friozinho na barriga. Mas Deus sabe do que precisamos. E nós podemos confiar. Segunda coisa, entenda de uma vez por todas: ter desejos alcançados ou conquistados não irá trazer satisfação verdadeira à sua vida. Faça, meu irmão, aconteça. Nós estamos precisando de crentes bem posicionados na nossa sociedade, crentes corretos, justos, dignos. Estamos mesmo. Nós precisamos estar lá, dando um exemplo, direcionando as empresas. Vá, cresça, vá trabalhar numa multinacional, vá, faça os concursos, pegue, alcance os melhores. Mas isso é um meio com o qual Deus vai cumprir o propósito dele na sua? Não é isso que vai saciar. Há muitas pessoas nos consultórios médicos que têm muitos bens e que estão bem maus. Os
remédios estão só aumentando as miligramagens. Porque não é isso que sacia. Não. Você pode, pastor, é pecado? Não é. E se alguém falar que é, essa pessoa está errada. Não é pecado, irmãos. Nós não vivemos mais sob o domínio de Roma. Vá mesmo, alcance. Jovem, pare de moleza, pelo amor de Deus. Vai estudar. Você quer só ver vídeo de 1 minuto? Você está de brincadeira comigo. Vai ler, vai estudar. A gente não lê, a gente não estuda. Vai, busque. Mas não é isso que supra a nossa, não é isso que dá saciedade a nós. 3, entenda. Número 3, Jesus não quer só suprir necessidades. Ele quer ser um com você. Ele não quer só suprir necessidades, porque isso, irmãos, é o de menos. É o de menos. Apesar que nós não acreditamos, mas é o de menos. Ele quer ser um com a gente, irmãos. Porque é assim que funciona. Ou o Senhor Jesus Cristo, Ele entra e eu saio, ou Ele não entra. E essa é uma dificuldade que nós temos. Porque nós queremos Jesus, nós acreditamos, nós cremos, mas nós não abrimos mão, irmãos, do controle da nossa vida. Nós precisamos. Jesus não chega, irmãos, Ele está ali esperando o momento em que nós podemos abrir o controle da nossa vida de verdade. Sabe as coisas que acontecem na sua vida? São sinais. O mundo espiritual está sinalizando coisas. E ao invés talvez de regalar o olho e olhar e perceber as situações, nós estamos ficando cabisbaixos, com medo, aflitos, derrotados. Não, irmãos. Deus está sinalizando que Ele tem planos e propósitos nas nossas vidas. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, de guerra, é de paz, porque Ele quer conduzir. Só que nós temos medo. Nós queremos ser saciados, amém, irmãos? Jesus pode nos saciar. Não há lugar para 2 senhores na nossa vida. Jesus só irá conduzir a nossa vida quando nós abrirmos mão desse controle, irmãos. E isso é difícil. E isso dói, porque viver processos no Senhor é doído muitas vezes. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Confiar no Pai. O Pai, como naquela cena do filho pródigo, Ele sempre estará lá. Ele sempre estará lá. E talvez a nossa maior dificuldade em talvez não buscarmos saciedade no Senhor para valer é esse medo, porque nós não entendemos a nossa identidade. Antes de fazermos para Deus, nós precisamos ser em Deus. A identidade, essa não muda. Irmão, sabe, às vezes a gente entra numas discussões, são importantes, né, teologicamente. Crente perde ou não perde salvação. A gente começa a entrar nessas confusões. Queridos, quem é filho e sabe da sua identidade, não se perde nessas confusões. É importante eu entender algumas coisas? Sim, é importante, porque são muitas vozes. Então eu preciso saber o que a Bíblia direciona em algumas coisas. Mas nós temos uma identidade no Senhor. Amém? Nós vamos, eu queria convidar o Ministério do Louvor aqui à frente. Eu quero mudar um pouquinho. Vamos cantar Maranata de novo, tá bom? Tinha pedido aquela última, mas vamos, cantar Maranata. Porque, irmãos, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não podemos ter medo. Sabe, eu não sei se existem coisas na sua vida que você talvez já tentou entregar para Deus, tem orado e está sendo difícil. Continua entregando. Busque a saciedade em Deus. Há um lugar na presença de Deus que nós precisamos adentrar, queridos. Não é um conceito sobre doutrinas corretas somente. Não é um conceito sobre apenas saber a palavra, mas é entrar nessa presença, viver a presença de Deus, que é isso que traz satisfação. Nós lemos um versículo tão esquisito, que na verdade a igreja transformou, e aquilo ali em hóstia, comer o corpo de Cristo, beber do seu sangue, mas na verdade ali está falando sobre um entrelaçamento de vidas
Viver com a vida de Cristo está em mim e se confunde com a minha vida. Quem eu sou, não sou, é Cristo, e eu preciso viver isso, irmãos. Deixar, mas dói, mas é difícil, mas e eu, e o meu jeito, a minha identidade. Para que você quer esse orgulho, querido? Para que você quer esse jeito seu de ser? Mata esse homem, pelo amor de Deus, mata essa mulher. Nós temos tudo o que precisamos no Senhor, e é nisso que cremos. Porque fora disso, irmãos, nós somos só um povo bitolado que viemos 2, 3, 4 vezes na semana para um lugar. Não, isso aqui tem um sentido maior, sobre uma saciedade, uma alegria, uma felicidade que está à disposição para ser provada. Mas eu vou comer pão. Meu irmão, você está preocupado com pão? Pastor, mas não sei, e se vier outra pandemia? E se vier uma outra crise econômica? Meu irmão, eu sou Deus por acaso? Agora, eu ando por fé, é isso, irmãos, nós temos que confiar nisso. Aquilo que Deus disse para nós e que nós empenhamos a nossa vida. O cristianismo é uma loucura por causa disso. E a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura. A gente é meio doido mesmo, irmãos, mas faz parte, porque o mais doido deles foi alguém que era Deus e se esvaziou, irmãos. Irmãos, como é que Jesus, recebendo aquelas cuspidas, aquelas pauladas, foi xingado, foi debochado, porque ele não revida, ele pede perdão a nós, fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque, irmãos, ele sabe quem ele é. O povo sabichão aqui, não, nós comemos pão no deserto, né? Moisés orou, falou: que Moisés, meu irmão? Que Moisés? Deus é que deu pão para vocês. Quando nós sabemos quem nós somos, irmãos, a gente quer ansiar pelo Senhor. Nós vamos terminar o culto cantando, e no final cantaremos: vem Jesus, vem Jesus, porque é disso que precisamos. Sabe, eu não quero parecer meio incoerente, mas a gente está muito apegado às coisas daqui, irmãos, muito. E não é viver um desapego, porque eu não quebro princípios para alinhar com Deus, não, agora eu vou lá abandonar minha casa, estou nem aí, porque agora eu vou viver, não. Aí você vai quebrar um princípio, aí não, você não está demonstrando que entendeu. Mas há coisas importantes, e que hoje nós somos chamados a não pensar no pão. Esquece o pão. O dali de fora da jantinha vocês podem comer hoje, mas esquece o pão, irmão. Atravessa o mar da Galileia, vai atrás, faz o que for possível e impossível. Vende suas coisas, sai do seu trabalho, faz qualquer coisa. Pastor, mas faz qualquer coisa para se aproximar cada vez mais de Cristo. Uma presença real, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa. Não é olhando para a história de Jesus, irmãos, porque Jesus está vivo, amém? E bem vivo, e bem vivo. E Ele está aqui. Oi, Jesus, Ele está aqui. Fique em pé no seu lugar nesta hora. Nós vamos cantar esta canção. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não temeremos. E enquanto cantamos essa canção, eu quero que você ore ao Senhor em onde você estiver, consagrando ao Senhor, porque eu sei que você tem demandas diante do Senhor. Sabe às vezes o que está faltando para a coisa acontecer na sua vida? Você parar de olhar para os pães,
Esqueça os pães. Pães Deus dá. Deus transforma a água em vinho. Deus supre. Deus, Ele vai suprindo as nossas necessidades. Nós vamos trabalhando? Claro que vamos trabalhando, mas Deus vai suprindo. Mas nós precisamos desejar esse nosso Jesus. Se eu fosse perguntar para você aqui essa noite, quantos querem morrer para estar com Jesus? A gente não quer morrer, irmãos. Então a gente é muito miserável, irmão. Por causa do pão. Por causa do pão. E nem é com presunto e queijo. Cheddar. Aí o povo está salivando, pastor. Todo mundo quer comer depois do culto. Por causa de pão, irmãos. Por causa de tijolos. Por causa de prédios. Carros. Roupa. O novo celular que saiu. A gente não quer. Parece que aqui é muito bom e não é ruim mesmo não. Mas é porque nós não ainda entendemos. Conhecemos que há algo melhor e maior, irmãos. Porque quando a gente conhece, a gente fala: vem Jesus. Vem Jesus. Ah, mas eu não casei ainda. Você não entendeu. Você está atrás de pães. Vem Jesus, vem Jesus. Ah, mas eu não informei ainda. Eu fiz o Enem hoje, a segunda etapa. Não. Há coisas muito mais importantes, irmãos. Você vai continuar estudando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar com a sua agenda, mas priorizando Jesus. Vamos cantar isso? Acho que eu fui claro essa noite. Eu não gosto de... Eu não bato. Eu gosto de que você entenda isso. Porque é tão bom vir o Senhor falar com a gente voltar e ter a oportunidade de fazer diferente na nossa vida. Amanhã, hoje ainda, eu posso fazer diferente. Eu posso ajeitar a minha agenda. Eu posso ajeitar os meus propósitos. Eu posso ajeitar as minhas prioridades. Pastor, mas falta pagar muito, não sei o quê. Então termine de pagar e ajeite as suas prioridades. Mas há algo mais importante, irmãos. O Senhor Jesus está olhando para nós e fala: ei, entendam isso. O lugar de vocês não é aí. Mas a gente mora aqui, Deus. Eu sei, foi eu que fiz vocês nascerem aí. Mas eu preciso que vocês vivam o meu propósito. E quanto mais de vocês estiverem alinhados ao meu propósito, mais rápido o meu evangelho vai ser pregado. Mais rápido isso vai se alastrar. E mais rápido, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar. Amém? Vamos cantar. Cante mesmo, orando ao Senhor em nome de Jesus. Depois a gente vai orar.